Ontem, o mundo assistiu a um encontro que foi vendido como um triunfo da diplomacia brasileira. O governo Lula tentou de todas as formas pintar a reunião com Donald Trump em Washington como um marco de sucesso, um retorno do Brasil ao cenário global com protagonismo e altivez. Mas a realidade que se esconde por trás das câmeras e dos comunicados conjuntos é muito mais preocupante para o futuro do nosso país. O que foi negociado naquela sala não foi uma parceria estratégica de iguais. O que vimos foi o rascunho de uma abertura comercial onde o território brasileiro se transforma, mais uma vez, em uma fronteira extrativista para o capital estrangeiro. Nossas riquezas naturais, o nosso subsolo, o futuro das nossas próximas gerações, tudo isso está sendo colocado na mesa para ser entregue a preço de banana para os interesses norte-americanos. No máximo, o que o governo brasileiro conseguiu arrancar dessa negociação foi uma garantia protocolar a de que os grandes exportadores brasileiros, a elite do agronegócio, possam continuar lucrando sem as pesadas tarifas que os Estados Unidos colocaram no ano passado na venda de café ou de carne. É o lucro de poucos garantido pela entrega do patrimônio de todos. E o pior está na fala direta do próprio presidente. Lula disse abertamente para quem quisesse ouvir que mineradoras de qualquer país do planeta podem vir ao Brasil para extrair nossas riquezas, como as cobiçadas terras raras. O convite foi feito. Venham, cavem seus buracos, levem o minério e deixem para trás apenas o rastro de destruição e os danos ambientais. Precisamos encarar a realidade. Mineração, da forma como é feita hoje, não gera riqueza para o povo brasileiro. Garante dinheiro para que os ricos comprem a política. Tudo isso está acontecendo por um motivo claro. Lula está enfraquecido politicamente dentro do país. A derrota na indicação do ministro do STF na semana passada foi o sintoma de um governo que perdeu a mão na articulação interna. E esse enfraquecimento gera medo. Lula teme, com razão, uma intervenção direta dos Estados Unidos nas próximas eleições brasileiras em favor de Bolsonaro. Ele viu o que aconteceu na Venezuela com a queda de Maduro, ele observa as tentativas de desestabilização no Irã e decidiu que o melhor caminho para sobreviver é a vassalagem. Vimos uma atitude de submissão ser vendida como defesa do interesse nacional, mas a tristeza profunda dessa fraqueza política é que o resultado dessas negociações não vai gerar riqueza real, não vai gerar desenvolvimento tecnológico e muito menos vai gerar os empregos de qualidade que o trabalhador brasileiro tanto precisa. Esse é o assunto do vídeo de hoje, mas antes de mergulharmos a fundo, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui no canal a gente fala a verdade sem medo, mesmo quando ela é desconfortável. Obrigado pela presença aqui. Ontem o cenário em Washington era de peso. Não foi apenas um encontro de cortesia. Tivemos uma cúpula focada agressivamente na economia e no comércio internacional. Ao lado de Lula e de Trump, a mesa estava cercada por figuras-chave, como o vice-presidente dos Estados Unidos, representantes do Departamento de Comércio, do Departamento do Tesouro americano, da Fazenda brasileira e da indústria e do comércio do Brasil. Por que tanta gente do setor econômico? Porque o foco era questões tarifárias e o mercado global de minerais críticos e terras raras. A agenda brasileira, infelizmente, era defensiva. Lula foi até lá focado em reduzir tarifas para exportação de produtos de baixo valor agregado e facilitar o escoamento de recursos naturais. Em termos simples, o objetivo principal foi evitar que Trump cumprisse suas promessas de campanha de taxar produtos brasileiros, protegendo assim o lucro imediato do empresariado exportador de café, laranja, soja, carne e ferro. No estado atual da economia brasileira, o governo do Brasil age como um despachante de luxo para as elites agrárias e mineradoras, tentando garantir que o fluxo de commodities não seja interrompido, mesmo que o preço disso seja a nossa soberania sobre minerais estratégicos. Para entender por que os Estados Unidos receberam Lula com esse grande interesse, precisamos olhar para o mapa do mundo. O governo norte-americano está em uma disputa estratégica direta por poder global contra a China. Não é segredo para ninguém mais, a China atraiu a indústria do mundo inteiro nas últimas décadas. Hoje eles possuem um dos melhores sistemas educacionais do planeta, muito melhor que o dos Estados Unidos e o do Brasil. E produzem 5 vezes mais patentes científicas do que os norte-americanos.
A China está dando um checkmate na hegemonia política e tecnológica norte-americana. E para competir com a potência asiática, Washington agora percebeu que precisa de duas coisas urgentes: afastar o Brasil da influência chinesa e reestabelecer o controle total sobre as rotas de comércio de recursos essenciais no hemisfério ocidental. É aqui que entram as terras raras e outros minerais críticos. O Brasil possui as segundas maiores reservas do mundo de terras raras, atrás apenas da China, que são o coração da tecnologia moderna. Sem elas, não há chips avançados, não há ímãs de alta potência para trens de alta velocidade e, principalmente, não há indústria de armamentos de ponta de mísseis e aviões de alta velocidade que os Estados Unidos utilizam nas intervenções globais, sejam na Ucrânia, na Venezuela ou na pressão atual sobre o governo do Irã. Para os Estados Unidos, o Brasil precisa estar sob forte controle geopolítico dos Estados Unidos, funcionando como uma reserva de recursos críticos para sua máquina de guerra e para sua atualização tecnológica. E o que o governo brasileiro fez diante dessa pressão? Para proteger os lucros dos grandes empresários nacionais exportadores de commodities e tentar comprar uma espécie de seguro contra intervenção política estrangeira, Lula ofereceu nossas terras raras a preço de banana, como sempre. Na entrevista coletiva, o termo soberania escondeu uma liquidação. Ele afirmou que nossas reservas estão disponíveis para multinacionais de qualquer bandeira, seja dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão ou da China. Parece um discurso de livre mercado só, mas na prática foi um convite direto para que Trump venha e consiga o que for necessário para competir com a China. Trump, um negociador que prioriza os Estados Unidos, afinal é presidente dos Estados Unidos, saiu visivelmente satisfeito. Ele conseguiu o que queria: acesso facilitado aos insumos necessários para os seus chips, sistemas de guia de mísseis e outras tecnologias vitais para sua guerra comercial e militar com a China. O Brasil vai entregar o ouro, ou melhor, o neodímio, o érbio, o escândio, o lantânio e o disprósio, exigindo quase nada em troca que mude nossa estrutura produtiva real e nossa capacidade industrial. O governo até tentou ensaiar um discurso sobre industrializar essas terras raras em solo brasileiro. Mas é um discurso vazio, sem base na realidade das ações práticas da política atual. Lula não defende, por exemplo, a criação de uma empresa estatal estratégica para esse fim, como uma Terrabras. Nem fala em uma Vale do Rio Doce renacionalizada que tem o compromisso público de gerar empregos e fazer pesquisa aqui dentro do país. Sem a transferência obrigatória de tecnologia para empresas brasileiras, não existe desenvolvimento. É mentira. O exemplo do minério de ferro é pedagógico e vergonhoso. Hoje, o Brasil exporta cerca de 30 bilhões de toneladas de minério de ferro por ano. Isso deixa mineradoras e investidores internacionais incrivelmente ricos. Mas onde estão as ferrovias de alta velocidade brasileiras feitas com o nosso aço? Onde está o projeto de infraestrutura nacional para usar nossa própria riqueza nacional aqui dentro? A conta não fecha e evidencia o nosso status de colônia moderna. Vendemos 1 tonelada de ferro bruto por cerca de R$600 no mercado internacional. Depois compramos do exterior um iPhone de 150 gramas por R$4.000. Os Estados Unidos imprimem dólar, levam montanhas inteiras do nosso solo e os mineradores brasileiros compram casas em Miami. O Brasil é um país saqueado sistematicamente. E agora o governo foi lá oferecer mais um buraco para cavarem, mais uma cratera no solo brasileiro, para os estrangeiros extraírem o que precisam para fabricar as armas que, ironicamente, podem ser usadas para nos intimidar no futuro. Sempre que se fala em abrir novas frentes de mineração, o argumento usado é o da geração de empregos, geração de riqueza no Brasil. É uma falácia, porque precisa ser desmontada. Eu já tive a oportunidade de conversar com mineradores e estudar mineração. A realidade é que a mineração moderna quase não gera empregos diretos mais. As mineradoras tentam inflar os números, incluindo até o pipoqueiro da praça ou o dono da padaria da cidade vizinha à jazida de ferro ou de ouro, como empregos indiretos para justificar o licenciamento das minas. Além disso, a tecnologia avançou. Hoje, o maquinário de ponta é automatizado, controlado por inteligência artificial e opera
sem tripulação. Basta ler qualquer artigo científico sobre a mineração na China para ver que o futuro e o presente é de máquinas operando sozinhas. Não se precisa de uma massa de empregados para cavar buracos mais. E para os mineradores isso é melhor. Eles não se estressam com direitos trabalhistas, afinal máquinas não reclamam. Os empresários privados lucram fortunas vendendo minério bruto no mercado financeiro internacional. Eles não têm o menor interesse em investir no beneficiamento ou na produção de produtos sofisticados aqui no Brasil. Sabem por quê? Porque industrializar exige um investimento cujo lucro só vem em 10 ou 20 anos. É nesse horizonte de tempo que a elite rentista recebe de 40 a 80 dividendos trimestrais das ações das mineradoras. Eles sabem que em 2 décadas a China pode já ter usado essas mesmas terras raras para consolidar sua indústria de vez. Investir de verdade no longo prazo é um risco desnecessário para quem gosta de ganhar dinheiro trabalhando pouco. Quem exporta minério não está preocupado com o desenvolvimento da nação, especialmente se seus CEOs, executivos e investidores, moram em Nova York ou em Miami. Então por que Lula adotou um tom tão amistoso com Trump? A resposta está na sobrevivência política imediata do governo. Ele tinha 2 objetivos centrais. Primeiro, acalmar a elite econômica interna, os latifundiários e os barões da mineração. Ao garantir que as exportações para os Estados Unidos continuem fluindo sem entraves, ele tenta neutralizar o apoio financeiro desses setores à oposição bolsonarista. É uma tentativa de parecer amigável à elite rentista para evitar que eles financiem um novo movimento de deposição do PT. Com esses aliados, quem precisa de inimigos? Segundo, e talvez mais grave, é o medo profundo de uma intervenção externa dos Estados Unidos. O governo olha para o cenário internacional e vê que o Brasil, sendo um exportador de commodities sem uma indústria nacional de defesa robusta, é um alvo fácil. Não temos a capacidade de resistência de um país como o Irã, que desenvolveu tecnologia e autonomia apesar das sanções financeiras de Washington por mais de 4 décadas. Que eles enfrentam de cabeça erguida, inclusive. Sem indústria, sem tecnologia própria e sem soberania energética e mineral, a única estratégia que sobrou para o governo foi parecer um vassalo obediente aos olhos de Washington, esperando que isso os proteja de serem o próximo alvo de uma mudança de regime. Mas o ponto mais perigoso de toda a visita foi o pedido de Lula para que os Estados Unidos voltassem a prestar atenção no Brasil, deixando um pouco de lado a Ásia e a Europa. Isso é pedir para ser vigiado de perto por uma superpotência que acaba de atualizar sua doutrina de segurança nacional por causa da ameaça chinesa. Se olharmos os pontos principais dessa nova doutrina norte-americana, lançada em janeiro deste ano, veremos por que o convite de Lula é um absurdo. Defesa dos Estados Unidos como prioridade máxima. Isso inclui, de acordo com o documento do governo norte-americano, o controle absoluto do hemisfério ocidental, que eles consideram sua zona de influência exclusiva, o que inclui todas as Américas, inclusive o Brasil. 2. Conter a China sem confronto direto. Isso explica por que eles fazem a guerra no Irã para bloquear as novas rotas da seda da China e agora buscam as terras raras do Brasil. Eles querem cortar os suprimentos tecnológicos e energéticos que alimentam a máquina industrial chinesa. 3. Foco na produção de guerra. Eles precisam de minerais críticos do país para potencializar sua base industrial militar para se preparar para uma guerra na qual o potencial do Brasil de virar uma potência em algumas décadas precisa ser neutralizado. E o que coroa tudo isso é a chamada Doutrina Trump, que nada mais é do que um resgate da Doutrina Monroe de 1823, que dizia que a América é para os americanos, ou melhor, para os norte-americanos. Quando Lula pede a atenção de Washington nesse contexto, ele está aceitando um papel de subordinação dentro dessa zona de influência. O sorriso de Lula na entrevista esconde o pavor de um governo que sabe que não tem bases sólidas para resistir a uma pressão somada de seus adversários locais e do Império Norte-Americano. Eu não sinto prazer nenhum em vir aqui dizer tudo isso. Pelo contrário, é doloroso ver o nosso país passar por isso. O que ocorreu ontem foi um teatro político de alto nível. O governo tentou vender a entrega das nossas riquezas como um gesto de amizade.
na esperança de que isso impeça os Estados Unidos de agirem contra o atual governo. Para reduzir o risco de uma intervenção, Lula ofereceu o que temos de mais precioso: as riquezas do nosso subsolo. Ele está entregando as terras raras e os minerais críticos a preço de banana, em um modelo que só enriquece mineradoras e não altera a vida do povo brasileiro. Como podemos falar em sucesso diplomático em um país que tem uma das piores qualidades da educação do mundo? Um país que corta sistematicamente investimento em ciência e pesquisa que seriam necessários para reindustrializar o país. Um país onde 80% dos empregos gerados pagam menos de um salário mínimo e meio, e mais de 40% da população sobrevive na informalidade, sem direito à aposentadoria, seguro-desemprego ou nada. Uma elite política que não sabe investir em seu próprio povo nunca saberá promover o desenvolvimento nacional. A prova está nos números. Em 1980, a indústria de transformação representava 35% do nosso PIB. Hoje, em 2025, não chega a 15%. Estamos em um processo de desindustrialização, de regressão tecnológica, o que quer dizer que voltamos a virar colônia, dependente de tudo que vem de fora: computadores, celulares, carros, máquinas e tudo mais. Tudo isso que importamos gera riqueza, emprego e impostos lá fora. E aquela felicidade demonstrada no palanque em Washington é falsa. Por trás das cortinas, o que existe é o medo de perder o poder e a falta de um projeto de nação soberana. Nós não podemos mais aceitar esse jeito de fazer política, onde o Brasil é sempre o item à venda na vitrine internacional. O mundo está em guerra, as potências estão se armando e se protegendo, e nós precisamos urgentemente decidir se seremos apenas um buraco no chão para os outros cavarem ou se seremos finalmente um país desenvolvido. E você, concorda com essa análise? Acha que o Brasil está sendo vendido ou que essa é a única saída diplomática possível? Deixe seu comentário aqui embaixo, não se esqueça de curtir e se inscrever, e até a próxima.